Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o resumo do livro Mais Rápido e Melhor. Esse é o canal Comece com Livros, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que o canal possa chegar a mais e mais pessoas. Lembrando que o meu e-book gratuito está na descrição. Se quiser, é só clicar e acessar. Então, bora lá. O resumo desse livro eu vou fazer da seguinte forma. Como eu falei no vídeo passado, no da resenha, se você não viu depois desse, você clica e vai ver, porque eu falo lá se eu recomendo ou não a leitura desse livro. Então lá eu falei sobre 8 assuntos principais em que o livro é pautado. E aqui eu vou mostrar, vou especificar um pouco mais sobre cada assunto. Então bora para a tela do meu computador, que eu vou mostrar um mapa mental que explica tudo isso. Já aqui na tela do meu computador, como você pode ver, eu escrevi os 8 assuntos principais do livro, os 8 capítulos do livro, que é motivação, equipes, foco, determinação de metas, gestão de pessoas, tomada de decisão e absorção, inovação e absorção de dados. Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero mostrar é sobre motivação. E ele fala muito lá sobre os efeitos da automotivação, as pessoas que conseguem se automotivar, o que é que elas têm de diferente. Depois ele fala de locus de controle, que é você permanecer com o seu foco naquilo que você tem controle. E é nesse capítulo aqui ainda que ele fala sobre força de vontade, escolhas e motivação, de como a gente se sente mais motivado a agir quando a gente escolhe proativamente sobre algo e não quando você faz aquilo que é importante, digamos assim, ou que outras pessoas acham importante, mas você não acha muito. E ele fala do marasmo emocional, que é uma das principais causas dessas pessoas que vivem assim, vivem a vida de forma, digamos assim, desleixada, que não tem muita coragem para fazer as coisas. Lembrando que qualquer assunto que eu falar aqui que você quiser vídeo, é só deixar na descrição, ou nos comentários, melhor dizendo, desculpe, deixar nos comentários. Depois ele vai falar de equipes e ele vai falar das características de um bom grupo. Quais são as características que um bom grupo tem? E ele vai falar também de inteligência individual e inteligência de grupo. Pessoas que são individualmente inteligentes, quando se juntam, formam bons grupos. É isso que ele vai falar nessa parte do livro. E também ele faz esse questionamento. Integrantes de um grupo precisam ser amigos? Amigos trabalham melhor? Amigos não trabalham melhor? É uma boa questão. E aí, o que é que você acha? Deixe nos comentários também. O terceiro assunto é o foco, e ele vai falar aqui do foco sobre a automaticidade e o foco quando você tem uma atividade muito automatizada que você já faz instantaneamente, você começa a perder foco. E ele fala que também como o pensamento reativo faz você perder o foco da situação. Como é esse pensamento reativo? Quando você é muito treinado para fazer uma coisa, você acaba fazendo ela sem ter a leitura da situação do momento. Você age com o pensamento reativo. E isso pode ser perigoso, isso atrapalha o foco. A outra coisa é no que se concentrar e ignorar. Tipo assim, ele fala disso, no que você deve se concentrar e o que ignorar, e fala um pouco disso e relacionado ao foco. Já na determinação de metas, ele fala sobre o problema das metas SMART. É um conteúdo que eu nunca tinha ouvido falar, ou pouca gente fala sobre isso, que ele tem alguns aspectos negativos que você precisa entender para utilizar as metas SMART de uma melhor maneira. E ele fala lá, ele faz esse questionamento aí, listas de tarefa, é bom ou ruim? O quinto assunto é sobre gestão de pessoas. E aí ele vai falar de modelos de cultura, que ele vai mostrar várias formas de cultura, de empresas, mas não muito associado a empresas, digamos assim, a trabalhos de grupos. Grupos que têm determinados modelos, trabalham melhor, e ele vai falar lá de 4 a 5 modelos, se eu não me engano, e vai dizer lá quais são os melhores. E depois ele fala que as decisões têm que estar nos níveis mais baixos, porque eles estão no jogo, né? Então, eles têm mais propriedade, mesmo que eles não tenham, vamos dizer assim, a capacidade, o estúdio, digamos assim, temos estudado muito sobre a coisa, mas eles têm que ter participação nas decisões. E, pegando esse de gancho, né, o outro assunto é sobre tomada de decisão. E ele vai falar de raciocínio probabilístico e de decisões e previsão de futuro. A gente tende a tomar
melhores decisões quando a gente faz pelo menos que uma mínima previsão do futuro. E ele mostra que a ferramenta para isso é o raciocínio probabilístico, e ele faz essa analogia com base no pensamento dos jogadores de pôquer, que eles estão sempre decidindo com bases em probabilidades para que eles venham a ganhar mais vezes do que perder, ou quando ganhar uma quantia muito grande que compense as vezes que eles perdem. O sétimo assunto é a inovação, ou seja, qual é o fator comum das pessoas criativas. Lá ele vai mostrar que não há um passo a passo para você ser criativo, mas existem algumas coisas comuns relacionadas às pessoas criativas. E ele fala também que a criatividade tem que ter um certo distanciamento, que é semelhante ao que eu falei na procrastinação produtiva. Se você não viu esse vídeo aqui do canal, vai estar na descrição. E ele fala do processo criativo, assim, não tem um passo a passo, mas tem algumas coisas que formam um processo. E o último assunto é a absorção de dados. Ele vai falar como a gente está com a cegueira informacional, ou seja, um grande volume de informações faz a gente ficar cego para decidir, fazer escolhas, e ele vai mostrar também como funciona o aprendizado, como o nosso cérebro age para aprender algo, seja ele complexo ou seja ele simples. Então, esses são os 8 passos ou os 8 assuntos que compõem os capítulos do livro Mais Rápido e Melhor. Você quer que eu faça um vídeo sobre algum desses assuntos em específico? Comente aqui que quem sabe eu faço um vídeo no futuro. Lembre também de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E o meu e-book vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!